O que é democracia? Nunca se falou tanto em democracia. Mas o que é democracia na prática, levando em conta o Brasil? O que é democracia no Brasil? Você se sente num país democrático? O que representa essa democracia? Vou falar aqui com vocês a respeito desse tema, sem esgotar o tema. Meu nome é Adenício. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que a gente tenha um alcance maior. No vídeo anterior eu falei sobre a denúncia da Faculdade de Saúde Pública da USP, em parceria com a Conectas Direitos Humanos, que divulgaram, que denunciaram que o governo Bolsonaro ele executou uma estratégia de disseminação do vírus pelo país. E nós podemos ver que nós somos o primeiro do mundo em número de casos, em número de mortes, e superamos a Índia, que a Índia tem uma população muito superior à população brasileira. Nós ultrapassamos a Índia. Teve problemas com a vacina e teve problemas na aquisição de vacinas que o governo recusou. Então teve aquele problema do Amazonas e de Manaus, que também corroboram com essa tese levantada pela Faculdade de Saúde Pública da USP e pela Conectas Direitos Humanos. Assistam um vídeo anterior que eu falo sobre isso. Neste vídeo nós vamos falar sobre a democracia brasileira. Nunca se falou tanto em democracia e nunca a democracia esteve tão ameaçada. E não apenas pelo governo Bolsonaro. Ela já está ameaçada antes do governo Bolsonaro. Só que é difícil perceber quando a democracia está ameaçada. A democracia está ameaçada tanto pelo governo, que elimina as instituições com o chamado bolsonarismo, que retira a solidariedade do sistema jurídico, da organização jurídica e política, e coloca o ódio, coloca a aversão aos opositores, trata os opositores como inimigos, quando a própria Constituição ela define que nós vivemos num país democrático, que devemos aceitar as ideias diferentes, as ideias divergentes, dentro do limite da lei, até onde a lei deixa, até onde a lei define, o que a lei não proíbe, os particulares podem debaterem, até que não ultrapasse o limite legal, o limite do aceitável, do razoável, do proporcional. Mas o bolsonarismo vem e mina isso. Mas um fato tem passado despercebido nas mídias e nos canais independentes no YouTube, que eu tenho assistido, acompanhado, excelentes canais, e que eu não sei se é por conta do que são muitos fatos se sucedem nesse governo, uma avalanche de notícias que desestruturam os fundamentos da República, os fundamentos democráticos. Mas teve um fato também que ajudou esse governo a implementar essa política bolsonarista, porque esse fato mina a própria Constituição. E a Constituição representa a democracia. A democracia ela é sustentada pela Constituição, o regime jurídico maior do país. Qual seria esse fato? É um fato jurídico. A emenda 95, a emenda constitucional 95, ela foi aprovada com uma rapidez incrível, logo depois que houve o impeachment da presidente Dilma, ao meu ver, um impeachment injusto, sem crime de responsabilidade. Eu vou falar isso em outro vídeo. Então, aprovou a toque de caixa, aprovou rapidamente o vice-presidente que virou o presidente Temer, que assumiu como presidente depois do impeachment, ele aprovou essa reforma com uma rapidez incrível. E essa reforma, embora ela se chame o teto dos gastos, controle do teto dos gastos, né, o chamado controle do teto dos gastos, ela tem um problema que passou despercebido na maioria dos canais, de esquerda. Eu já falei em assembleias, eu fui em diversas assembleias, mas me parece que as pessoas não querem ouvir, que é o fato de ela ataca a democracia. Ela não ataca apenas o teto dos gastos. Ela não se trata disso, apenas disso. Primeiro que o maior gasto
do país ficou de fora. Por aí você já vê a dívida pública. A dívida pública ela consome 50%, cerca de 50% de tudo que é produzido por mim, por você, pela sociedade brasileira. E essa dívida ela vem se acelerando sem corresponder a investimentos públicos. Os investimentos públicos estão a níveis baixíssimos, níveis históricos baixíssimos. Então, essa dívida pública não representa investimentos e deveria se fazer uma auditoria. Mas o teto dos gastos congelou o que a democracia ela elenca na Constituição. O Estado Democrático de Direito elenca metas, objetivos, fundamentos. Esses fundamentos que se destacam, e dentre esses fundamentos se destaca o fundamento da dignidade humana e o fundamento da cidadania. E para fazer valer esses fundamentos, a Constituição elaborou objetivos logo em seguida. Esses objetivos estão lá na Constituição e tem recursos na Seguridade Social, que são recursos para fazer valer esses objetivos. O que é que o teto dos gastos faz? Ele corta esses recursos, ele congela, que a ONU se manifestou, inclusive, naquele momento, dizendo que seria um retrocesso histórico e que o país estava cometendo um erro sem compaixão. Um retrocesso histórico que seria tirar esses investimentos. Tem um relatório da ONU em 2016 que fala sobre isso. E diversas entidades se manifestaram. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2016, faz 2 notas técnicas que falam sobre isso. Não aborda todos os temas, mas abordou a saúde. Na saúde serão 1 trilhão a menos de investimentos nesses 20 anos da vigência desse teto dos gastos. E na assistência social, cerca de 1 trilhão também a menos durante 20 anos. Mas eu defendo a tese que não se trata apenas desse, que já é grave, de tirar os recursos. Se trata de destruir os conceitos, os fundamentos da própria Constituição, tornando ineficaz os comandos, os objetivos da Constituição, a erradicação da pobreza, da marginalização, o desenvolvimento nacional e construir uma sociedade livre, justa e solidária, e os objetivos nacionais, que é primado nos direitos humanos. Então ficará muito mais difícil fazer valer o direito à saúde, ficará muito mais difícil fazer valer o direito a uma vida digna com menos recursos. Não existe direito sem dinheiro, sem investimento. E o teto dos gastos vem dizendo que esses investimentos são gastos, não são investimentos, e tira os investimentos e deixa de fora o verdadeiro gasto, que é o maior gasto, que é a dívida pública. Se você quiser, você pode entrar na internet e olhar o orçamento da União. Você pode olhar ano a ano e você vai ver que o maior gasto do governo é a dívida pública. E o maior investimento do governo é a Previdência Social. E você vai ver que é o maior investimento, não é gasto. Eu não considero gasto, porque quando você investe na saúde, você retorna. Cada real que você investe, você retorna 4 ou mais reais. E assim nas outras áreas, na educação. Quando você forma um estudante, você não está gastando, você está retornando um pesquisador, um professor, um médico. Então é questão de como você vê o investimento como um investimento e não como gasto. E a dívida pública, ao contrário disso, você gasta e não tem retorno, não há investimento na dívida pública, pelo menos não nesses últimos anos. Estão pagando apenas rolagem da dívida. E a dívida vai aumentando, aumentando, tanto que logo em seguida esse teto dos gastos foi feito, disse que o teto dos gastos ia resolver o problema. Não resolveu, do desemprego, do problema econômico, do déficit fiscal. E não resolveu, disse que tinha que se aprovar. Aí logo em seguida, em 2017, aprovou a reforma trabalhista, dizendo com a mesma falácia, dizendo que ia gerar milhões de empregos, 6 milhões de empregos. O ministro Meirelles prometeu, não gerou, gerou 500 mil empregos,
a precarização no direito trabalhista nunca foi tanta, retirar os direitos trabalhistas garantidos na Constituição e não resolveu o problema. Nós estamos vendo aí a maioria de informais pela primeira vez no Brasil. E a reforma foi aprovada em 2017. Então, logo depois disso, aí já com o presidente Bolsonaro, foi aprovada a reforma da Previdência, que eu não vou comentar aqui, é para outro vídeo, mas também vai no mesmo sentido de retirar direitos, retirar a democracia, os direitos, a dignidade humana, os objetivos nacionais estão sendo destruídos pelas instituições por dentro, com aprovação, inclusive, de emendas, o Congresso Nacional aprovando emendas que retiram direitos garantidos na Constituição, violando o artigo 60, que impede que seja até deliberada propostas que retirem direitos, que abulam direitos. Mas estão deliberando, estão aprovando rapidamente. Então, apenas, por isso eu estou aqui chamando a atenção a este teto dos gastos. Eu já fiz alguns vídeos falando disso, mas é sempre bom estar falando sempre, porque os canais de esquerda estão deixando passar esse fato de que o teto dos gastos é o maior ataque à democracia, e depois, em seguida, nós tivemos a eleição de Jair Bolsonaro, que aprofundou esse ataque à democracia, porque ele próprio se declara não respeitar os direitos humanos e nos próprios atos dele ele não respeita os direitos humanos. Então compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Eu vou trazer aqui mais temas, mais vídeos sobre esse assunto, porque é um assunto que diz respeito aos fundamentos da nossa democracia. Não há democracia sem investimento público, e agora a próxima reforma é para atacar a estabilidade, atacar os serviços públicos, os servidores públicos, dizendo que agora essa reforma vai resolver, da mesma forma que eles falaram das outras reformas que ia resolver o problema, e nós estamos vendo que o Estado está sendo desmontado pouco a pouco, com reformas que não resolvem o problema, aprofundam, agravam o problema da desigualdade social, da exclusão e da prestação de serviços públicos à população, que eles querem transferir esse dinheiro para pagamento de dívida pública. Um forte abraço, espero que tenha gostado do vídeo, compartilhe.